turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. Nome? Não. Tá de novo. Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elizabeth Silva e estamos aqui para mais uma aula de português gramática. Nós estamos na nossa semana 8 e o número da nossa aula é a 7. Hoje nós vamos estar revisando alguns conteúdos, tá? Para já ir nos preparando para a nossa avaliação bimestral. Então, quais são os alunos que a gente vai revisar? Quais são as aulas que a gente vai revisar, professora? Simples, vamos lá. Ordem direta e indireta, coesão referencial e concordância verbal. Então, se liga para não perder nada. Vamos lá? Gente, ordem direta e indireta. É uma oração que é estruturada, né, em dois grandes blocos, o sintagma nominal e o sintagma verbal, os quais correspondem respectivamente ao sujeito da oração, formando por sintagma nominal com o nome com o núcleo, tá certo? E o predicado também, que é formado por sintagma verbal com o verbo como núcleo. E é justamente a disposição do sujeito que determina a ordem dos elementos essenciais da oração, a qual pode ser direto ou indireto. Fácil, né? Já a ordem sujeito, né, mais o verbo, complemento, é chamada de ordem direta. Se a frase for organizada de outra maneira, ela ficará em ordem indireta. Anotou aí, né? Aqui eu trouxe um quadrozinho, tá certo? Para que vocês entendam melhor. Nós temos do lado esquerdo o sujeito e o predicado do outro lado. O sujeito é aquilo ou aquele sobre quem se diz algo. Já o predicado é o que se diz em relação ao sujeito. E a predicação verbal tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal. Beleza? Na ordem direta, nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. Vamos prestar atenção na seguinte frase. As crianças precisam de atenção. Então, nós temos aí as crianças, o sujeito, precisam, o verbo de precisar, complemento de atenção. Já na ordem direta, de atenção precisa as crianças, é a frase. Então, nós temos aí, olha a transformação que sofreu essa frase. Complemento fica sendo de atenção, verbo continua sendo precisam, de precisar, e o sujeito, as crianças. Entendeu? Surgiu, ó, eu falei que houve uma transformação. Houve uma transformação? Não, gente. Só houve a mudança, tá, de local das palavras, mas continua sendo, tendo o mesmo sujeito, tendo o mesmo verbo e os mesmos complementos, tá certo? Se tornando aí uma frase na ordem indireta. Beleza? Então, vamos lá. Coesão referencial e coesão sequencial. Gente, a coesão referencial e a coesão sequencial são chamadas de recursos coesivos por estabelecerem vínculos entre as palavras, orações e as partes de um texto. Coesão referencial, né? Ela é responsável por criar um sistema de relação entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se refere, tá certo? E o termo que indica a identidade ou situação a que a falante se refere é chamado de referente. Show, né? Já alguns exemplos para vocês. Ana Elizabeth gritou. Ela ficava apavorada quando ficava sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Nesse exemplo, gente, o termo referente é Ana Elizabeth. Todas as vezes que se refere, o referente precisa ser retomado, no texto podemos utilizar outras palavras para que os leitores possam retornar e recuperar essa ideia, certo? É bastante frequente o uso de figuras de construção, sintaxe, para a coesão referencial, como as anáforas, as catáforas, as elipses, tá? E as correferências, né, não anafóricas, que são contiguidades de reiterações, tá certo?
A coesão sequencial, ela é responsável por criar as condições para a progressão textual, tá? De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções são os mecanismos, tá? Responsáveis pela coesão sequencial nos textos. Os mecanismos de coesão sequencial são para quê? São utilizados quando, né? São utilizados para que as partes das informações do texto possam ser articuladas e relacionadas. Ok? Além da progressão das partes do texto, né, gente, os mecanismos de coesão sequencial contribuem também para o desenvolvimento do recorte temático, tá certo? Dessa forma, o autor do texto, né, ele evita a falta de coesão, né, garantindo uma boa articulação entre as ideias, as informações e os argumentos no interior do texto, né, assim, e principalmente trazendo para dentro da frase a coerência textual. Ok? Termos responsáveis pela coesão sequencial nos textos, né? Nós temos a adição e a inclusão, que são, né? Além disso, também vale lembrar, pois, outra sim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até. Nós temos também a oposição, que fica sendo o quê? Embora, não obstante, não bastante, né? Entretanto, mais, no entanto, nós temos aí a afirmação, igualdade. Nós temos também felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente. Também temos a exclusão, que é somente, só, sequer, se não, exceto, excluído, tão somente, apenas e aí vai. Temos também a enumeração, em primeiro lugar, a princípio, e aí vai. Explicação, temos como se nota, com efeito, como vimos, portanto, né? Temos conclusão também, em suma, por conseguinte, em uma última análise, por fim. Temos também a continuação, que é em seguida, depois, no geral, em termos gerais. E aí, mais alguns exemplos para vocês verem quais são os responsáveis pela coesão dos textos, certo? Vamos assistir agora um pouquinho de um vídeo aqui para estar resumindo o que a gente acabou de ver, tá bom? Olá, galera. Sou a professora Grazi Castro, nós somos o Guia de Redação. E hoje eu vou falar para vocês sobre coesão referencial. Ontem, Eduardo estudou para a prova de redação. Eduardo estudou muito, por isso, conseguiu fazer a prova de redação. Parece que no meu enunciado há repetições que poderiam ser evitadas. Mas como evitá-las? Para a composição de um bom texto, é preciso saber também sobre coesão textual. Mas do que se trata isso? Coesão textual trata-se dos mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, períodos e parágrafos. Ela serve também para que possamos evitar repetições desnecessárias. Na língua portuguesa, há vários tipos de coesão e hoje você saberá o que é coesão referencial. Esse tipo de coesão acontece quando um termo faz referência a outro dentro do texto, quando retoma algo que já foi dito antes ou quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica. Alguns desses termos só podem ser compreendidos mediante essas relações com outros termos do texto, como é o caso da anáfora e catáfora. A anáfora é um recurso coesivo que retoma algo que já foi dito no texto, e ela acontece por meio de pronomes, numerais, advérbios. Vejamos o exemplo. A Aline não saiu ontem, pois ela estava com febre. Veja que eu tenho um período composto e duas orações. Na primeira oração, foi mencionado o nome Aline. Na segunda oração, esse nome foi retomado pelo pronome pessoal, ela. Entendeu o que é coesão referencial por anáfora? Coesão referencial por catáfora. A catáfora está relacionada a algo que ainda não foi mencionado no texto. E isso é feito por meio de pronomes demonstrativos indefinidos. Exemplo. Uma matéria que é muito importante no Enem é esta, coesão referencial. O pronome demonstrativo esta antecedeu o termo coesão referencial. Isso, pessoal, é coesão por catáfora. Agora que você já sabe o que é coesão referencial, então vamos retornar ao enunciado no início do vídeo. Ontem, Eduardo estudou para a prova de redação. Ele estudou muito, por isso conseguiu fazê-la. Eu precisei retomar o nome Eduardo e a palavra redação, mas eu não repeti.
eu usei pronome do caso reto, pronome pessoal do caso reto, que no caso foi ele, e eu usei lá, que é um pronome oblíquo, para retomar a palavra redação. Agora que vocês já sabem, é hora de praticar esse conhecimento no texto. Bons estudos e até a próxima. E aí, gente? Gostaram, né? Pois é. Boa refrescada aí na memória e vamos, estudar. Vamos falar agora um pouquinho sobre concordância verbal, tá? A concordância verbal, gente, não esqueça, é relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Facinho, né? Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Vamos aos exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Percebam aí que eu adoro, né? É o nosso sujeito, tá certo? Elas adoram quando as flores desabrocharam na primavera. Nós temos o sujeito e temos o verbo, tá certo? Cristina e Eva entraram no hospital. Tá certo? Parece simples, mas há várias situações, tá? Que provocam dúvidas, não só nos alunos, mas em qualquer falante da língua portuguesa. Vamos vê-la? Preste atenção agora, né, nesse resumão sobre concordância verbal, tá bom? Olá, você está no canal da professora Alda. Hoje vamos aprender concordância verbal. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Na regra geral, o verbo concordará com o sujeito, em número e pessoa. Exemplo, o rapaz canta bem. O rapaz é o sujeito, na terceira pessoa do singular. O verbo também deverá estar na terceira pessoa do singular. Portanto, é importante conhecer a conjugação dos verbos. Tem vídeo sobre verbos no canal. Outro exemplo, Cristina e Eva entraram no hospital. Cristina e Eva é o mesmo que elas, terceira pessoa do plural, e o verbo concorda na terceira pessoa do plural. Cristina e Eva entraram no hospital. Casos especiais, quando temos os termos parte de, uma porção de, metade de, a maioria de, a maior parte de, grande parte de, seguido de um substantivo ou pronome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo, a maioria das pessoas sabe ou sabem disso. A maioria é singular e concorda com sabe. A maioria sabe disso. Pessoas está no plural e concorda no plural. A maioria das pessoas sabem disso. Sabem, no caso, está concordando com pessoas. Com os termos cerca de, menos de, perto de, mais de, seguida de numeral e substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação e mais de um aluno terminou a prova. No exemplo A, temos o numeral 1.000 e a seguir o substantivo pessoas. Nesse caso, o verbo concorda com o substantivo. Pessoas participaram. Pessoas é o substantivo, está no plural. Participaram, o verbo também deverá concordar no plural. Na letra B, mais de um aluno terminou a prova. Temos o numeral 1 seguido do substantivo aluno. Então, o verbo concorda com o substantivo. Aluno está no singular, o verbo fica no singular. Quando temos porcentagem seguida de substantivo, o verbo concorda com o substantivo. Exemplo, 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação. O substantivo é orçamento, está no singular. O verbo também virá no singular. O orçamento deve. Os verbos impessoais são usados na terceira pessoa do singular. Exemplo, haver, no sentido de existir. Há alunos na sala. E fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos que não a vejo. Não utilizamos fazem 10 anos. É faz, na terceira pessoa do singular. Show, né?
Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Sempre é muito maravilhoso estar aqui junto para a gente passar conhecimento para vocês de tudo que a gente vem vendo, né, do nosso conteúdo do segundo bimestre. Então, estudem, tá? Realizem atividades propostas, tanto na nossa plataforma de ensino Positivo On, como também no Google Classroom, na nossa sala virtual. E a gente se encontra já para as correções, tá bom? E para o nosso Tira Dúvida. Um beijo, bye bye, até daqui a pouco.